dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Que o Mestre Jesus nos ilumine hoje. Teremos muita fraternidade, amor, muita emoção. Que nos sirva de crescimento todas as palavras que ouviremos para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Isso é reciclagem. Aprender e colocar em prática. Eu gostaria de chamar as duas pessoas, quem vai fazer a preparação e o intercâmbio, aqui na frente, por favor. Bom dia a todos. A paz, a luz, o amor do nosso irmão maior, Mestre Jesus, nos envolva nessa manhã e em todos os dias de nossas vidas. Vamos então, nesses instantes, relaxando o nosso corpo físico, sentando confortavelmente em nossas cadeiras, soltando os nossos ombros, relaxando o nosso corpo mental, o nosso corpo energético, respirando profundamente, entrando em conexão com toda a espiritualidade aqui presente, já desde as primeiras horas, preparando essa casa para essa nossa reciclagem, para que ela ocorra na mais perfeita ordem e harmonia. Vamos nos conectando com o mentor espiritual de cada um, com o mentor espiritual das casas aqui presentes, Associação Espírita e Beneficente Maria Lídia, com o mentor espiritual da Casa Espírita, Centro Espírito Casa do Caminho de Brodowski, com o mentor espiritual da Casa Espírita Casa Maria Secama de Serra Azul, com o mentor espiritual da Associação Espírita Esperança do Amanhã. E assim, vamos saudando todas as fraternidades presentes, dizendo: Senhor Jesus, nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, com os pensamentos mais elevados, o coração mais tranquilo, chegamos à presença de Ismael e de Ricardo. A Ricardo e seus soldados, rogamos a proteção espiritual para esse ambiente, para que ele coloque aqui ao redor dessa escola um cordão fluídico para que nenhum mal físico, material ou espiritual daqui se aproxime. A Ismael, nosso protetor, divulgador do Evangelho na nossa pátria, rogamos a perseverança neste caminho, que possamos levar as palavras de Jesus onde sentirmos que tenha necessidade e onde tenhamos uma oportunidade. Com eles caminhamos e chegamos à esfera de nossa Mãe Espiritual, nossa Mãe Maria, nossa Mãe que é bondade, amor, ternura, exemplo de entrega e de resignação. Ela que nos acompanha em todos os momentos de nossas vidas, principalmente naqueles em que mais precisamos dela. Nos pega pelas mãos e nos leva até nosso irmão maior, Jesus, nosso Mestre, que esteve entre nós há mais de 2000 anos, ensinando que com perdão, amor e resignação conseguimos caminhar ao seu lado. E é Ele que nos leva e nos apresenta até Deus, nosso Pai, nosso Criador,
nossa fonte eterna de amor e de luz, a quem agradecemos por tudo que somos e por tudo que recebemos diariamente de suas mãos, principalmente por essa encarnação, onde temos a oportunidade de evolução neste planeta maravilhoso chamado Terra. E a Ele que pedimos a permissão para, após o Pai Nosso e a prece sussurrada dos aprendizes, para que possamos iniciar essa manhã de trabalho de reciclagem de hoje. E assim nós dizemos: Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e de bondade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos espirituais. O pão nosso, do corpo e do Espírito, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos incansavelmente a perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal e da prática de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Pai celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia no Senhor a conquistar a verdade, abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dai-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho redentor. Testemunhos verdadeiros do Evangelho redentor. Caríssimos confrades, irmãos em Cristo, dia festivo, de alegria e luzes, reciclagem, revisão de conhecimentos, fortalecimento, revisão dos compromissos assumidos há muito tempo por cada um de nós. Este é o escopo de um conclave como este, em que se reúnem trabalhadores da primeira e da última hora. Vejamo-nos, cada um de nós, como seres sempre necessitados de mais aprender para melhor servir. É assim que devemos nos ver, para que a humildade esteja sempre presente em nosso coração. Todas
as atividades dentro da seara do Mestre, dentro dos programas que a doutrina espírita nos colocou no caminho, são importantes e se entrelaçam, porque uma contribui para o bom desenvolvimento da outra. Pensemos nisso ao nos engajarmos cada vez mais no trabalho. Não há mais tempo, queridos irmãos. Há décadas, já dizíamos, já ouvíamos que o momento era grave. Isto se faz presente de forma mais intensa nos dias que correm. Há muito o que fazer pelas pessoas de boa vontade, com coragem bastante para arregaçarem as mangas e se porem em marcha rumo ao trabalho que cabe a cada um. Não importa qual seja o trabalho, muitas vezes é apenas um pequeno trabalho, porém, feito com o coração, com toda a disposição para servir, ele assume uma importância grande na vida pessoal e coletiva. Muitas vezes somos chamados a várias atividades, a vários trabalhos, quase simultaneamente. Temos limitações físicas, naturalmente, que nos impedem, ainda por enquanto, de estarmos em mais de um lugar ao mesmo tempo. Entretanto, procuremos nos dedicar sempre mais e mais. A gravidade do momento envolve muitas solicitações exteriores, sempre dispostas a nos desviarem do caminho escolhido, do caminho compromissado. Por isso é preciso manter a vigilância e saber discernir aquilo que é uma demanda real, verdadeira, muitas vezes no campo familiar ou no campo profissional, daquilo que é mera sugestão ao abandono do caminho feliz e necessário para a nossa evolução. O Mestre nos espera sempre bondosamente e através de seus emissários, jamais nos deixa ao abandono. Porém, é necessário que nos coloquemos sempre mais e mais à disposição. O campo é vasto, a seara nos aguarda, tal como aquela velha e útil figura do agricultor que prepara suas ferramentas, que se deixadas ao léu enferrujarão e serão imprestáveis. Devemos nos preparar, afiar as nossas ferramentas para o cultivo do campo. A estação é propícia, caríssimos confrades. O momento é o mais adequado. É o hoje, é o agora. Não deixemos, não procrastinemos mais o cumprimento do nosso desiderato, do nosso compromisso, e assim contribuiremos, ainda que com uma pequena parcela, para a melhoria nossa pessoal, das casas que se abrem para um número cada vez maior de necessitados de toda a ordem, do corpo e da alma. Temos que estar prontos, queridos amigos, prontos para este acolhimento. E é assim que todos poderemos contar com muito auxílio que jorra do alto, como neste momento, sobre todos. Se derramam bênçãos de preparação para o dia de hoje, que é um dia de revisão de conhecimentos, de congraçamento. Irmãos, ajudem-se mutuamente dentro de suas casas e fora delas. Busquem-se
quando a dor visitar cada um de vocês. Não temam, não se constranjam, não deixem que sentimentos voltados para a negatividade, para a dúvida, para o pessimismo, empanem o brilho do coração de cada um. Busquem nas suas próprias casas, entre os confrades, o auxílio de que necessitarem, pois é ali o refúgio preparado, adequadamente aparelhado para dar sustentação a todos nós. Jamais duvidem do auxílio, do amparo que cada casa, cada núcleo de estudo e evangelização pode contar. Porém, é da soma de sentimentos nobres e elevados que cada casa se sustenta e se mantém e se expande. Jamais duvidemos, queridos irmãos. Fiquem em muita paz, alertas, atentos a todo o ensinamento que aqui será dado e levem dentro do coração, mas também dentro da mente, num raciocínio límpido e claro, todas as informações, todos os conhecimentos que aqui serão reciclados. Fiquem em muita paz, contem sempre conosco e sempre que puderem, sempre que precisarem, recorram aos maiores das nossas fraternidades, que jamais se negam a este conforto, ao consolo e à manutenção do entusiasmo. Curem-se, irmãos, acima de tudo, lembrando dos ensinamentos do Mestre. Quando ele disse: vós sois deuses, poderão fazer tudo o que eu faço e muito mais. Comecem, irmãos, fazendo por si mesmos. Aparelhem-se, equipem-se, e assim, curados, poderão estender as bênçãos do Evangelho a todos que se aproximarem de vocês. Que a paz do Jesus, do Cristo Jesus, do Nazareno, se derrame sobre todos. Bonito. Está muito bonito. Pessoal, não me deram nem um papelzinho e falaram agora para eu dedicar as boas-vindas. Nenhum papelzinho para mim vir aqui para dar as boas-vindas a todos. É uma imensa alegria de poder, nesse momento, vendo. Nós estamos num estágio um pouquinho diferente, né? Buscando entender que nós não devemos nos isolar nas nossas casas, que nós devemos nos integrar, que nós devemos, ao invés de separar, de excluir, fazer a inclusão de todos. Não vou aqui dizer o que esse conclave, todas as coisas que já foram ditas pelo irmão que aqui deu a mensagem, todos nós já sabemos. A questão do compromisso, que é o mais importante, a união dos irmãos das primeiras horas, com esses que estão chegando todos os dias das últimas horas, que não, provavelmente, tomara que isso ocorra, não cessará. Então nós seremos cada dia maiores, não só como indivíduos, como maiores como coletividade. Que possamos aproveitar o máximo
possível para o dia de hoje. Tudo o que foi planejado, tudo o que foi idealizado para a continuidade desse nosso processo. Mas eu não poderia deixar de... Foi uma grata surpresa quando eu adentrei aqui. Eu não me lembrei realmente, não me acompanhei muito. A grata surpresa de ver um companheiro da primeira hora aqui. Um companheiro que não apenas da primeira hora lá na fundação desse movimento em São Paulo, mas que nos apoiou demais na década de 80, vindo de São Paulo, numa casinha que naquela época era bem pequena, que hoje se tornou aquele imenso núcleo de agregação de pessoas com o mesmo propósito, com os mesmos objetivos, com os mesmos compromissos, que todos conhecem a Machado, né? Que é uma casa muito grande. Mas quando o Jacques vinha a Ribeirão, era um grupinho da primeira hora, um grupinho bem pequeno. E eu queria, em nome de todos aqui presentes, e os que não estão, dar as boas-vindas, em especial a esse irmão, a esse companheiro. E um bom dia a todos, que tenham um conclave, como já foi dito aqui, de aproveitamento, de o melhor para o crescimento individual, lembrando que nós estamos aqui reunidos, a nossa casa, Maria Lídia, Manuel Pena, Serra Azul e a nossa caçula, Brodowski. Isso está crescendo, né, gente? Um bom dia a todos, que Jesus nos abençoe esse encontro, que seja bem proveitoso. Bom dia. Bom dia. Eu baixei um aplicativo no qual tenho utilizado muito. Pegar a fotografia da pessoa e recuando 5, 10, 15 anos. E interessante. Assim eu fiz com o Alexandre. Na hora eu conheço de algum lugar. Aí dei 2 cliques no aplicativo e o cabelo começou a ficar preto, a barba caiu, o bigode, sem dúvida. E eu falei, é o Alexandre. E realmente, muita emoção, muita alegria. Nós aqui estamos para participar desse encontro de reciclagem. Eu preciso sentar. Por ordem médica. Se eu sentar nessa aqui, eu não levanto mais. Bom, prosseguindo, diria eu que a mensagem que nós recebemos do plano espiritual é completa, é fantástica. Eu até diria, depois dessa mensagem,
eu perguntaria: quem faz a prece de encerramento? Não há mais nada que agregar, comentar, porque é completa. Iniciando com os tempos atuais, que nós nos encontramos atrasados. A evolução do planeta se encontra com uma defasagem monumental e no decorrer da mensagem, observem vocês, caros amigos, o constante apelo à vigilância. Abençoada mensagem. Nunca foi tão necessário que nós trafeguemos aí por fora em constante contato com o plano espiritual superior. Era o conceito que o Armon nos trazia. Não basta a vigilância, é necessário que exista também constância, ou seja, vigilância 24/7. Vigilância constante. Para que nós possamos entender, através da literatura que a doutrina espírita nos agracia, nos traz, tudo indica que a grande transformação pela qual o planeta vai passar teria começado nos albores da década de 40. Assim nós entendemos. Ontem ainda comentávamos com o Renato e com o Robert e as esposas o que está acontecendo com o nosso planeta. Naturalmente haveria uma transformação de um planeta de provas e expiações para um mundo em o quê? Regeneração. Tudo isso deveria transcorrer de uma forma natural, de uma forma amena. Acontece que, no presente, na data atual, na época que estamos vivendo, a população que clama, voltemos à barbárie, voltemos à bestialidade, está muito grande e falando muito alto. Com isso, prejudicando uma expressiva fração daqueles que querem luz acima, daqueles que querem seguir os ensinamentos do Divino Mestre. Entendem que o progresso daqueles que querem o bem, o amor ao próximo, está sendo entravado pelos interesses de uma outra representação, que são espíritos renitentes. Seria correto falar que são espíritos do mal? Seria? Não, porque nós aprendemos na doutrina espírita que o mal não existe. Estão de acordo? O que existe é ignorância, exatamente. O mal não existe. Ninguém pratica o mal pelo mal, mas pratica por ignorância. Quem pratica o mal, nos ensinam os espíritos, são aqueles que nunca tiveram a oportunidade de praticar o bem. Então, esses nossos irmãos que estão de forma extemporânea, de forma renitente, querendo que vingue a barbárie, a disputa, a guerra, a competição, a contenda, pensam eles que estão defendendo interesses elevados. Um dia, um desses amigos argumentava: é na guerra que o homem cresce, é na luta que ele se desenvolve. É assim que eles pensam. Estão defendendo ideais
como nós defendemos os nossos. Nós argumentamos. Se o homem pode crescer, desenvolver-se na luta, na paz, no amor, no entendimento, na fraternidade, há de se desenvolver muito mais. Nós pensamos dessa forma, esse é o nosso ideal. Eles pensam daquela forma, é o ideal deles. E nós temos que respeitá-los. Agora, é evidente que a evolução histórica do planeta, ela tem que se cumprir. E o plano espiritual superior, observando a nossa caminhada, então, espera-se que haja um amadurecimento, então vamos dar um prazo, e fixa-se uma etapa, um prazo para a renovação, e o plano espiritual superior é condescendente, é tolerante, mas quando chega o momento que ele diz, chega, e é a situação que estamos vivendo no presente. Um detalhe, aqueles, é sempre bom lembrar, aqueles espíritos ditos do mal, que nós, a palavra, o mal, nós já iluminamos e deletamos, tá certo? E no seu lugar nós falamos em ignorância. Mas, até bem pouco tempo atrás, nós nos referimos a eles como os príncipes das trevas, os anjos do mal. O que nós não podemos esquecer é que os ditos espíritos das trevas são nossos irmãos. Há dúvida quanto a isso? Há ou não? São nossos irmãos. E como um princípio fundamental, nós temos que amá-los. Não foi assim que Jesus nos ensinou? Então marca-se uma época, pelo que eu entendo, tudo deveria começar no início da década de 40. E essa transformação do planeta, provas e expiações para a regeneração, deveria ter início em 1950. Como eu entendo, em 1940, o plano espiritual superior resolve, sob o toque de reunir, chamado por Jesus, prodigalizar todo o bem necessário para que se inicie a transformação. Isso no começo de 40. Essa época foi comemorada pelo plano espiritual através de uma obra magnífica da autoria de Emmanuel, que veio a público em 1941 como um marco de luz para iluminar os nossos caminhos. A obra Paulo e Estevão. Então, Paulo e Estevão, além do enfoque literário, histórico, belíssimo, maravilhoso, existe uma colocação histórica, um marco histórico, um marco de luz, representando a ação do plano espiritual superior para nos conduzir à nova etapa. Vem à luz o livro Paulo e Estevão. Quem já leu? Um terço só. Um terço. Ah, não brinca, é verdade. Olha, o Renato ontem me disse que
iria me mandar convite para retornar a Ribeirão Preto. Já viram, não? Retornando a Ribeirão Preto, ao fazermos a pergunta, quem leu Paulo e Estevão? Quer ver, todo mundo. Alguns livros que são indispensáveis para nós entendermos o que está acontecendo no planeta. E a nossa responsabilidade. Primeiro, Paulo e Estevão. Companheiro de doutrina que está preocupado com picuinhas, com filigranas, com pequenas divergências, não leu Paulo e Estevão. Garanto. Tivesse lido, jamais estaria medindo diferença com os colegas de trabalho. Estaria, pelo contrário, se agregando, somando para o crescimento geral. Então, primeiro, Paulo e Estevão. Segundo, A Caminho da Luz, de Emmanuel. Pergunto ou não pergunto? Não? Estava lembrando agora quando o Alexandre veio fazer a abertura, né? E esses encontros, nós temos essa oportunidade maravilhosa de ver amigos de longa data, revê-los, porque eu acho que a maior riqueza que nós levamos dessas vidas são as amizades, não é verdade? Aquilo que nós cultivamos entre nós. Mas é não raro a pessoa para na minha frente. Mas você não tinha desencarnado? Não. Que eu saiba, não. Eu saiba. Não, desencarnou sim. Bom, então falou. Está falado, né? Então precisa arrumar um médium aí para a gente continuar a conversar. Onde é que eu parei? Caminho da Luz. Outro. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Da autoria de Irmão X. A Caminho da Luz nos leva à posição que nós estamos na presente data ao longo da história universal, desde os primórdios. E Brasil, coração do mundo, a nossa condição na pátria do Evangelho. Será? Será? Sempre nos perguntam, mas será que o Brasil realmente há de ser a pátria do Evangelho? Eu responderia, parafraseando Ivan Lins, depende de nós. Não vou perguntar. Então são obras indispensáveis e agregaria mais um para entender bem o que está se passando hoje aqui no planeta. Exilados da Capela. Eu diria o seguinte, caros amigos, me permitam ser franco. Quem não leu Brasil, Coração do Mundo, quem não leu Exilados, e quem não leu A Caminho da Luz, não sabe a sua posição no presente. Se encontra tateando as escuras.
Se nós temos a opção de conhecer, tá certo? Se vocês perguntam, eu não li nada. Começo por onde? Por onde quiserem. Por onde quiserem. Os 4 livros citados são livros que nos enlevam. Nos enlevam e de uma forma muito realística nos colocam na posição do presente. Outra coisa que o amigo espiritual aqui nos lembra. E quando ele estava falando, me lembrei da reunião, a última reunião da RGA, que o Eduardo me ligou 2 dias antes. Você poderia fazer a abertura na plenária? Não, estou aqui para trabalhar, não, você quer. Então, nessa abertura seria importante que você tocasse no assunto a aliança do futuro. Na hora, essa não. Eduardo, o futuro é agora. Falar sobre a aliança do futuro é perder tempo, porque o futuro é hoje, no momento, e já estamos atrasados. Estamos atrasados quantos anos? 40, 50 anos, 60 anos? Estamos atrasados. E não há tempo para ficarmos agora projetando a aliança do futuro, porque esse futuro já chegou. O que nós temos que fazer? Ganhar tempo. Ganhar tempo. Principalmente lembrando a grande mensagem de amor de Armon, o nosso comandante Edgar Armon, que ele nos recomendava e nos cobrava sempre desenvolver processos para acelerar a nossa reforma íntima. Desenvolver processos para imprimir uma outra velocidade na nossa transformação interior. Então, como vocês deduzem, a época é crítica. E não há mais tempo para ficarmos discutindo filigranas, não há mais tempo. O trabalho aí fora nos conclama, nos chama. Náufragos de todas as religiões pedem socorro lá fora. E não podemos ficar aqui como crianças travessas discutindo bobagens. Chegamos à nossa maioridade. O apelo é constante, o apelo é visível, é enfático. E nós temos que corresponder ao plano espiritual superior. É o mínimo que nós podemos fazer. Podemos ligar? Eu acho que é só... Acendeu. Sim, você está vendo já. O problema é que está sem imagem ali. Isso, tá. Pode expandir a tela? Obrigado. Não dá para ler? Dá? Dá? Então, vamos em frente? A solicitação que o Renato nos enviou seria nós lembrarmos as origens, como começou. Então, nós vamos começar falando sobre a década de 40. Nos albores da década de 40, o nosso
caríssimo Edgar Armond, se encontrava às voltas com estudos de doutrinas espiritualistas. É um apaixonado pelo tema, e nessa época frequentava o círculo esotérico da comunhão do pensamento. Seria uma escola com origens orientais, dentro do rigorismo de uma escola oriental. Melhor esclarecendo, não tinha o rigorismo das escolas egípcias e tampouco das escolas gregas, mas sim era um espelho da flexibilidade da escola iniciática hindu. É por isso que durante muito tempo disseram que o comandante era um hinduísta, era esoterista, era sei lá o que mais, né? Mas ele se empolgou com aquilo, e aí está a sede nesta vista nós temos a Rua Conselheiro Furtado, à direita era o Largo São Paulo. Hoje, no Largo São Paulo, passa a Radial Leste-Oeste, um movimento intensíssimo. E era um prédio imponente. Dizem que no auditório comportava 2.000 pessoas. Eu cheguei a frequentar porque, na época em que nós frequentávamos a federação, a reunião de fim de ano, de fechamento das escolas, era feita no auditório do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, do qual o comandante Armond teria feito parte há anos atrás. Interessantíssimo o conceito de iniciação. O que significa iniciar, não do ponto de vista etimológico. Etimologicamente, iniciar é começar. Agora, do ponto de vista espiritual, o Armond viria a nos ensinar. Iniciar-se dentro de uma filosofia, iniciar-se dentro de uma religião, seria algo composto de 3 partes distintas. Aí está o caminho que nos é proposto. Temos a nossa posição atual. Durante o processo iniciático, chamam o aluno e dizem: olha, você se encontra aqui. Você tem esses predicados, você tem essas qualidades. Então, essa primeira etapa do processo iniciático seria nada mais, nada menos do que uma reflexão, uma viagem ao interior. Segundo, você se encontra nessa condição, mas pode chegar lá em cima. Você se encontra aqui e tem potencialidade para chegar nesse ponto. Muito bem. O que fazer para que você migre dessa condição para a condição mais elevada? E terceiro, em chegando naquele ponto superior, com novas virtudes desenvolvidas, como colocar-se a serviço do próximo, exatamente. Então, o conceito de iniciação é um conceito aberto, é um conceito voltado para o mundo, voltado para os seus semelhantes. Recapitulando, primeira fase, reflexões. Eu sou isso que estou agora. Tenho potencialidades para chegar nesse outro ponto, crescer espiritualmente. O que fazer para, saindo deste ponto inicial, chegar até a colocação superior? E uma vez alcançado
esse novo patamar, como colocar-se a serviço dos seus semelhantes. E nessa época, então aí está o resumo das 3 etapas, e nessa época, o Armon já seria na fase seguinte. Eu tenho que... É só encostar o dedo ali no quadrinho. Pode bater na tela. Obrigado. Em meados da década de 40, o espiritismo praticado era bem distinto daquilo que nós conhecemos hoje, atualmente. A codificação, há quase 100 anos atrás, já havia, em 1857, já havia ocorrido. Entretanto, o espiritismo continuava sendo uma religião de espectadores. Entenderam? Então, espectadores são aqueles que frequentam o centro para receber. Eles vão ao centro para tomar passes, né? São os conhecidos papapasses. Vão tomar água fluida, receber mensagem e receber. Então, nessa época, o espiritismo era uma doutrina de espectadores. E o Armon não se conformava com isso. Ao conhecer o Livro dos Espíritos, encontrava nas perguntas e respostas molas propulsoras ao progresso. Até ele dizia de uma forma enfática, categórica, porque o que está aqui no Livro dos Espíritos nos obriga a progredir. Ele usava, nos obriga, uma obrigação autoimposta, não uma obrigação que vem de fora, mas autoimposta. E como é que nós nos encontramos a essa altura ainda na condição de uma doutrina de espectadores? Olha, eu comecei a frequentar a federação no final, apagar da luz da década de 50. Então eu encontrava alguém no saguão: o que você faz aqui? Aí a resposta: segunda-feira eu venho tomar passe. Terça-feira, água fluida. Quarta-feira tem uma preleção lá embaixo, que é uma coisa. Eu perguntei: o que você faz aqui? E não o que fazem por você. Mas esse era o espiritismo na época. E o Armon pensava, moço, mas com tanta potencialidade de crescimento, porque repetia o que nos ensina o Livro dos Espíritos. São molas poderosíssimas, propulsoras ao progresso. O progresso deixa de ser uma opção, passa a ser, repetimos, uma obrigação. Agora, sempre aduzia, uma obrigação que vem de dentro e não de fora. Como nas religiões clássicas, onde ficava o sacerdote azucrinando todo mundo, chamando todos de pecadores, etc., como se fosse um apelo externo que não funciona. Um apelo externo nunca funcionou. Até eu diria, o apelo externo funciona quando existe fertilidade interior, de acordo? Mas a doutrina espírita, nesse ponto, é completa. É completa, ela não precisa do apelo externo. Nasce dentro de nós uma força poderosíssima que nos impulsiona ao progresso. Nos impulsiona de uma forma crescente, como se fôssemos um processo, crescendo, crescendo, a caminho daquilo que nós chamamos de perfeição.
Prosseguindo. A doutrina espírita estava assumindo a condição das demais religiões e filosofias ocidentais, onde o profitente vai ao templo para quê? Para receber. E fica tomando passe, vai tomando passe, toma passe. As coisas melhoram, ele vai embora. As coisas pioram, ele volta para tomar passe. Toma passe, água fluida. E, minha gente, isso se chama dependência. Isso se chama dependência. E a doutrina espírita nos trouxe uma mensagem de libertação, e não de opressão, e não de domínio. Chega as religiões do passado. As religiões do passado sempre foram instrumentos de dominação. Sempre. O Espiritismo não pode, com tudo que tem na sua base, no seu cerne, não pode repetir os mesmos erros. Mas daqui eu não consigo ler. Não, pode deixar. Nossa, quanto trabalho. Agora já dá. Já dá. Prosseguindo. Era a figura do sacerdote e uma vasta legião de quê? De usuários. No meu tempo de mocidade espírita, aí me perdoe, com 14, 15 anos, eu era mais irreverente. Eu não falava em usuários do Espiritismo, eu falava em parasitas do Espiritismo. É evidente que hoje eu não falo mais isso, não é? A gente amadurece, mas lamentavelmente é isso. É o sacerdote rodeado por mais um bando inumerável de parasitas. Mas é isso. O indivíduo vai ao templo para receber, sem assumir o menor compromisso. Não assume compromisso nenhum. E assim era a doutrina espírita nessa época. Vejamos. O médium, ou um grande líder, e os usuários. Era a figura clássica. As vertentes que nós encontrávamos na prática espírita: entretenimento. Entretenimento é conseguir na época uma senha para ir até lá o Padre Isabel em Santana assistir o quê? Materializações. Não tem o que fazer, né, minha gente? O indivíduo com tanto que fazer ia até o centro lá em Santana para assistir um espírito se materializar, como se isso fosse uma novidade. Mas era assim. Na porta da federação, isso estava em andamento a mocidade espírita, quando me chegaram com uma senha. Olha, tem aqui uma senha. Uma senha para quê? É para você ir lá no Peixotinho, em Ibirapuera, assistir materializações. Mas eu não quero. Nossa, mas custou tanto conseguir essa senha. Só que eu não quero, eu não preciso, não vou, eu tenho mais o que fazer. Mas esse era o espiritismo de entretenimento? Ou então iam ao centro para falar com os mortos, né, os entes queridos. Vocês conhecem aquela história da Dona Benta, que o maridinho dela, o Benjamin, desencarnou? Conhecem? Não? Então, quando quem declamava isso era o Jamil Aoun nas nossas reuniões, no princípio dos albores da aliança.
Então, Dona Benta era casada com o Chico Benjamin. E mulher mais ciumenta não existia no Bonfim. E um dia o Benjamin desencarnou. A Dona Benta ficou completamente desequilibrada. E uma amiga dela, uma vizinha, disse: Dona Benta, que aflição, vá falar com o seu marido, faça em casa uma sessão. Ela conseguiu os médiuns, e lá pelas tantas o Benjamin, ele se expressa, e ela pergunta: é você, Benjamin? Ele fala assim: sou eu, sim, seu saudoso maridinho. Então ela começa a perguntar: e você está bem? Eu estou muito bem, muito bem. Ela já começou a ficar com ciúmes, né? Aí ela dá um tranco na mesa: Benjamin, me perdoe se eu lhe enfado, mas é você mais feliz agora do que quando ao meu lado? Ele respondeu: muito mais. E aí eu fecho, né? Eu fecho. Em que céus você se encontra, Benjamin? Ele responde: eu estou no umbral. Bom, esse era o espiritismo de entretenimento. Eu sempre me refiro muito à minha passagem pela Mocidade Espírita, embora foi muito curta, uma passagem de um ano e meio, e logo comecei a desempenhar trabalhos na federação, em outros setores, mas havia o Ronald. Rony era um declamador também por excelência, um jovem muito entusiasta. E um dia ele foi parar num centro lá no Brás. Não sei o que ele foi fazer. E falei: se o senhor vier aqui às quartas-feiras, você pode conversar com a Joaninha. Ele falou: Joaninha? É a donzela de Orleans, a Joana d'Arc. A Joana d'Arc já era Joaninha, a Juju. Né? Havia o espiritismo de gabinete, portas fechadas, uma meia dúzia de seletos espíritos eleitos que ficavam discutindo os pequenos detalhes, temas que não trazem consolo, não trazem esperança, temas que não enxugam as lágrimas dos aflitos. Eu cheguei a frequentar uma sessão dessas com o Júlio de Abreu, o Herculano Pires, Hernani Guimarães, e outros que se reuniam periodicamente na livraria Allan Kardec, na rua Riachuelo. Então, percebemos que aquilo realmente discutia-se e um saldo positivo não era apresentado. Até que um dia alguém me perguntou: tá, você frequenta, você acha interessante? Eu não tanto, já estava um pouco saturado. Mas você se pergunta, o que vocês fazem lá contribui para enxugar as lágrimas dos desesperados? Não. Mas assim era também uma parcela muito grande de espíritas dedicados aos estudos mais aprofundados. Estudavam, quando os apelos vinham da rua. O apelo vinha do homem desesperado, o homem da rua, que se encontra ávido por um esclarecimento espiritual. E na ausência de um esclarecimento espiritual sólido, vão procurar as religiões televisivas, que eu chamaria de pseudo-religiões. Estão de acordo? Não traz nada. São
religiões onde se exalta a prosperidade. É a teosofia da prosperidade. Quer dizer, o indivíduo vai ao templo para quê? Para que ele vai ao templo? Para receber. E quando ele é convidado a relatar uma graça recebida, ele começa a mostrar os carros que ele tem na garagem, o iate que ele tem no Guarujá e assim por diante. É a teosofia da prosperidade, que nada tem a ver com religião. Religião é tudo que pode aproximar a criatura do Criador. Prosperidade é o egocentrismo. Prosperidade é o egoísmo. Falar sobre a vertente lírica. A vertente lírica eram as palestras apresentadas. Aliás, na época falava-se em conferências, não é? Então era um instante semelhante a ida a um teatro para assistir o desempenho de uma orquestra. Claro, embevece, faz com que a alma se expanda, etc., mas espiritualmente a sua contribuição é muito, muito limitada. E as conferências eram pautadas por tons poéticos. Reparem vocês, amigos, hoje, quando nós temos uma palestra numa casa espírita, a grande preocupação do expositor é arrancar dos presentes um compromisso, arrancar dos presentes um plano de ação para o seu crescimento espiritual, para a sua reforma íntima. No passado era apresentar tão somente um belo espetáculo. Uma vez eu fui assistir uma palestra e o conferencista falou que sentiu-se embevecido diante do zimbório estrelado, Zimbório era um centroavante do Fluminense naquela época. Verdade. E o que é Zimbório? Mas era assim, porque a intenção não era voltada para os presentes. Fazer com que cada um saísse de lá com um compromisso de sua renovação interior. A finalidade era um espetáculo artístico. Não sei, até hoje eu não sei o que é Zimbório, eu não sei. Vou procurar no dicionário, no Google. E havia também a vertente do espiritismo científico. Eu me entusiasmei pelo espiritismo científico. Eu vivia na cola do Hernani Guimarães de Andrade, do Arilex. E um dia, num entusiasmo muito grande, cheguei para o Joaquim Alves da Federação: olha, lá no grupo, o que nós vamos fazer daqui para frente é pesar o perispírito de insetos. O Joaquim ficou me olhando assim, Ele falou: olha, você quer um conselho de um amigo mesmo? Não estou negando o valor de você poder pesar perispírito de insetos, mas deixa isso para a próxima encarnação. Porque na presente, o que nos chama, o clamor das ruas, é o homem falido, em declínio, sofrendo atrocidades.
Então, o que o Armand começava a pensar seria trazer para a doutrina espírita um processo de iniciação, onde o indivíduo realmente ingressasse de corpo e alma no seio de uma filosofia, de uma religião. Seguindo os padrões adotados pelos orientais, implantar. Eu preciso relatar outra coisa para vocês. A essa altura, o Armand já estava se aproximando da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Havia recebido uma série de chamamentos na rua. Pessoas estranhas diziam: olha, o seu lugar é na Casa Grande. Isso se repetia sempre. Casa Grande era a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Ele compareceu. Foi recebido pelo Américo Montanini. Ele relatou: o apelo é constante. O que eu faço? Aí o Montanini resolveu chamar um grupo de médiuns e intercâmbio com o plano superior. Ele conferiram todos os assentamentos. Então, realmente o futuro da casa estará em suas mãos. E daquele momento em diante, o Américo Montanini, como presidente, ele passaria a ocupar uma figura de segundo plano e os destinos da casa seriam dirigidos pelo Edgar Armand. Estou procurando me localizar no tempo. Primeira providência. No prédio da Federação, no chamado Anexo 2, eles começavam a fazer toda semana uma reunião de intercâmbio mediúnico com o plano espiritual superior. E nessas reuniões, uma da distante, é identificada a presença de um espírito de características bem orientais, disposto a colaborar. Aceitaram a colaboração e começaram a trabalhar. Uma vez por semana, reunia-se o grupo de médiuns de extrema confiança em intercâmbio com os planos superiores e com a presença desse espírito que nós já citamos, com características orientais. A participação desse novo visitante foi tão intensa, que resolveram denominar aquele grupo de intercâmbio mediúnico com o nome desse benfeitor. Grupo Espírita, Grupo Razin. Grupo Razin. Esse visitante era o Razin. Bom, encurtando um pouco a história, as orientações jorravam. Tem que ser feito assim, tem que ser feito dessa forma, tem que ser feito dessa outra forma, etc. Então, para estruturar os tratamentos espirituais, nós vamos contar com a presença de um outro visitante. E Razin trazia para o grupo Luiz Pasteur. E daí você sabe, os passes passavam a ter a denominação Pasteur 1, Pasteur 2, Pasteur 3, etc., como reconhecimento da contribuição concreta de Luiz Pasteur. Bom, encurtando mais ainda a história. Um dia, Razin faz um retrospecto. Estamos nos reunindo aqui há mais de um ano, progredimos bastante. Agora tenho uma mensagem para vocês. Daqui para frente, o nosso foco de ação é o Evangelho. Meus amigos, isso foi um impacto muito grande, porque na época, Evangelho era sinônimo de fragilidade. Evangelho era sinônimo de fraqueza. Feminilidade era mais para a mulher do que para os homens. Então, para os homens era a ciência espírita, a discussão dos postulados espíritas, etc. E Evangelho era para os fracos.
causou realmente uma revolução. Bom, aqueles que estão de acordo, que na semana próxima estejam aqui conosco. Compareceram do grupo constituído, a metade só. A metade. Desse grupo, eu cheguei a conhecer Carlos Jordão da Silva. Conheci também o Ari Casadil, que tinha uma mediunidade de incorporação total, de extrema confiança do Edgar Armon. E foi assim que se pensou em estruturar um processo iniciático através de uma escola onde os alunos seriam migrados de um grau para o outro, e dentro daquele esquema, na condição inicial como aprendiz, ele vai se conhecer. Então, na condição de aprendiz, ele é convocado ao seu autoconhecimento. Na condição de servidor, ele é esclarecido: você tem esses predicados, você tem essas qualidades, mas você pode chegar até esse ponto. E para que isso se processe, os recursos aí estão. E finalmente chegando ao grau de discípulo de Jesus, é quando ele, já com as novas virtudes adquiridas, desenvolvidas, é orientado a colocá-las em prática. Fantástico, porque até então o Espiritismo era uma doutrina de essência, pura essência, e passava a ser uma doutrina de vivência. Não teríamos mais a figura de um condutor, não teríamos mais o lugar de um sacerdote. Pelo contrário, todos seriam sacerdotes, todos. Como nesta sala, nós temos aqui mais de 100 sacerdotes. E não temos mais o púlpito, não temos mais o altar. As responsabilidades, não se esqueçam disso, meus irmãos, as responsabilidades no momento atual são individuais. No passado, a responsabilidade era do sacerdote. O sacerdote ia na frente e a turba toda seguindo atrás. Se nós caíssemos, o culpado era o sacerdote. Claro, o cara nos levou por um caminho pedregoso, um caminho sinuoso, então ele é o responsável. Isso acabou, acabou. A época dos grandes líderes terminou. Vocês estão de acordo? Basta pensar, há quanto tempo não aparece um Bezerra de Menezes? Há quanto tempo não aparece o Sr. Schutel? Patuíra? Barçanufo? Há quanto tempo? Há muitos anos, de acordo? Significando que a época dos grandes líderes já passou. A época da responsabilidade concentrada no condutor não existe mais. Todos nós somos condutores. E as responsabilidades são individuais. Se me localizar no tempo, como é que está? Quer fazer um break? Preciso de 30 segundos. Então, em resumo, já comentamos tudo.
em resumo. Do espiritismo ao entretenimento, nós passamos a encontrar o espiritismo caridade. O amor em ação. Não o amor embutido, mas o amor dinâmico. Do espiritismo de gabinete, restrito a 6 ou 7 pessoas, passávamos as portas escancaradas. Essa fase nós acompanhamos os albores na federação até o Armon assumir. As portas ficavam fechadas. No prédio antigo, 2 portões de ferro batido, um deles com corrente e cadeado, e o outro fechado a meia folha. A primeira providência que o Armon tomou quando assumiu a direção da federação foi escancarar as portas. Escancarar. E aqueles trabalhos que eram participados por 6 ou 7 pessoas, de repente, pasmem, numa noite de segunda-feira, assistência espiritual, já se aplicando o passe espiritual simples, o choque anímico, talvez ainda não o grupo de passes Pasteur. Mas, em uma noite, passavam pela Câmara de Passes quase 2.000 pessoas. Quer dizer, as portas escancaradas, isso me lembro bem. A fila saía da Maria Paula 158, ia pela Maria Paula, chegava na Brigadeiro, ela pegava à esquerda, nas Drummond Nascimento, descia as Drummond Nascimento, ia até um terreno baldio, hoje chamo de Avenida 23 de Maio. Né? Então, pensando bem no trabalho do Armon, quer dizer, uma grande contribuição foi acabar de uma vez com o espiritismo de gabinete, portas escancaradas e o afluxo interminável. E é claro, fazer uma assistência espiritual para atender 8 pessoas é uma coisa. Repetir para 2.000 pessoas é outra coisa. Então, precisamos padronizar o atendimento. E começavam a rascunhar como seria feita a aplicação de um choque anímico, como seria feito o grupo Pasteur 2, Pasteur 3. Naquele tempo, o 3 era A, B, C, D e até E. Depois houve a simplificação. Então, todo esse material compilado iria aparecer anos após no livro Passes e Radiações. Além de padronizar, preparar os voluntários num regime de escola e instruí-los como fazer. E depois, o indivíduo chega ao centro caído, chega ao centro numa condição derrotista, ele está vencido, mal consegue caminhar, ele entra se arrastando. Através dos passes, ele consegue o reequilíbrio. Mas e depois? Passe não cura ninguém, vocês sabem disso. O passe nos dá condições para caminhar. Então, o que fazer? E justamente as histórias estão convergindo, e é quando é inaugurada a Escola de Aprendizes do Evangelho. Para a aula inaugural, o Armon fez um convite.
E esse convite era o denominado Plano Convite, e distribuiu para todo o meio espírita. Dizem que na aula inaugural o Salão Bezerra de Menezes estava lotado. E convidado para ministrar a primeira aula foi o Pedro de Camargo, aí de Piracicaba. O Vinícius era conhecido como Vinícius. Lembram-se? Nas pegadas do mestre, na escola do mestre, na seara do mestre, em torno do mestre, 4 livros abençoados. E relatam que a aula inaugural foi apoteótica, foi uma coisa fantástica. Bom, vindo do Vinícius, não se podia esperar outra coisa. Terminado, levantou-se uma figura proeminente do espiritismo da época, que o Armand nunca nos autorizou a revelar, e disse que depois de 30 anos de espiritismo, ele esperava naquele convite, naquela reunião, encontrar coisas novas, um fenômeno jamais observado. Estava se referindo às materializações, alguma coisa assim, né? E houve um princípio de tumulto quando o Armand ele se levanta e diz: apelo ao plano espiritual. E nesse momento o Ari Casadil dá passividade a Ismael. E Ismael então fez uma locução belíssima e deixando claro, o convite é esse. Ninguém é obrigado. Querendo dizer com clareza, quem não gostar, não precisa retornar. Na aula seguinte, repete-se, somente a metade do salão estava ocupada. Mas é assim, não é assim, meus amigos? É um critério de seleção. Jesus, quando na Galileia, chegou a contar com 500 fiéis seguidores e terminou com 12. E ainda ontem nós comentávamos 12 e um deles chegou a pisar na bola, não é? Judas não foi um traidor. Judas foi impaciente, não soube esperar. Bom, como é? A hora que você quiser, fica à vontade, já está preparado lá. Não precisa do microfone não. Vamos parar um minutinho para a gente tomar um cafezinho, já a gente volta para dar um fôlego pro Jacques. Ele não tomou nem um suquinho, nem coitado. O que está faltando para nós terminarmos a nossa apresentação? Gostaria de comentar com vocês esse plano convite, esse que ele mandou para o meio espírita da época, quer dizer, o que ele estava oferecendo. E depois, gostaria muito de passar a vocês como o Armand conceitua o discípulo de Jesus. Ele ia conversando e as coisas interessantes nós anotávamos e sintetizamos nesses 10 slides, como ele entende, como ele conceitua o discípulo de Jesus. Quanto tempo vamos? Vamos falar 15 minutinhos? 15. A gente sabe que estende um pouquinho, então. Tá bom, então.